Atenção, o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, ontem, traz uma previsão de expansão da economia para este ano de 0,03%. O mesmo relatório da semana passada apontava crescimento de 0,13% e não 0,3%. De uma semana para outra, a projeção baixou, quando a gente vai na ponta do lápis, na verdade baixou 77%. A presidente Dilma, no entanto, disse ontem em mensagem encaminhada ao Congresso Nacional que os ajustes fiscais adotados pela equipe econômica não vão promover a recessão no Brasil, viu, companheira Raquel Sherazade? Ela e falou... Denise Campos de Toledo. Vai para você. Dá para acreditar? Agora eu vou passar a bola para Denise Campos de Toledo. Denise, bom dia. Que fator, dentre todos esses, mais pesou na redução da projeção do crescimento da economia? Olha, muita coisa, Raquel. A relação é enorme. O ajuste fiscal vai, sim, colaborar para uma desaceleração forte da economia brasileira na medida em que ele traz mais aumento de impostos, isso gera mais inflação, pesa no poder de compra da população. A CID, por exemplo, vai encarecer o combustível, aí você tem um impacto sobre frete. A gente tem uma reação em cadeia das medidas que acabam contribuindo aí para a redução do poder de compra da população. Mas não é só isso. Nesse processo de ajuste do governo também veio o tarifaço de energia. Isso pesa no poder de compra. Teve o aumento das tarifas de ônibus, de metrô, transportes mais caros. A inflação continua muito pressionada. Agora tem o fator também da escassez de água, que encarece ou colabora para encarecer ainda mais a alimentação. O governo está restringindo a concessão de benefícios. Agora está falando até na possibilidade de mexer com aquele abono do PIS, de fazer um parcelamento mais prolongado. Então você tem uma série de medidas que vão bater direto no bolso do consumidor. Demanda mais fraca, piora a perspectiva da indústria, a indústria investe menos, consequentemente vai tentar reduzir custos, porque a indústria também encara custos mais altos por conta de água, por conta de energia, e aí pode aumentar o desemprego. Então é todo um processo aí que tende a levar essa retração da atividade. Não esquecendo, ainda tem a alta dos juros para tentar segurar a inflação, que já está sendo projetada acima de 7% este ano. Então, por todo lado, é um cerco que vai se fechando e tende a desacelerar a demanda e desacelerar também investimentos das empresas. Mas nós vamos falar mais sobre isso agora com o embaixador Rubens Recupero, que é ex-ministro da Fazenda. Embaixador, bom dia. Embaixador, o senhor me ouve? Já disse tudo, né? Porque como você mesmo mencionou... como você mencionou, você vê... O ajuste colabora para agravar a curto prazo um quadro que já vem do ano passado, né? Então, tudo isso que você descreveu não começou agora, né? Não é efeito do ajuste, é efeito dos descontroles das contas, dos erros de política econômica que vem do ano passado. Tanto assim que uma coisa que é bom lembrar, nós não temos ainda um número do qual foi o crescimento do ano passado, mas provavelmente foi algo em torno de 0,2, né? Ora, 0,2 significa que a economia está praticamente parada, e se nós levarmos em conta o crescimento da população, que foi de 0,9, em termos per capita, houve já um retrocesso no ano passado, né? Então é bom colocar no contexto. Não é agora que vai acontecer, já vem acontecendo, né? Agora, embaixador, o senhor acredita que neste ano a gente possa chegar a uma recessão, mesmo que até o ministro Levi já admitiu que a gente pode ter pelo menos um trimestre de retração. Agora já se trabalha com a possibilidade de uma piora ainda maior nessa perspectiva de desempenho da economia brasileira, principalmente se a gente levar em conta esse risco de racionamento de água e de energia. Eu acho que você tem razão, você até fez um quadro muito completo. A única coisa que eu acrescentaria a tudo que você falou, ainda tem os efeitos da Lava Jato, né? Que já a Petrobras anunciou, vai cortar os seus investimentos. A Petrobras é a entidade que mais investe no Brasil, isso vai ter um impacto, né? As companhias que trabalham com a Petrobras, as empreiteiras, também vão ser atingidas. Então, isso ainda contribui para compor esse quadro mais complicado. E eu só diria, viu, Denise, que eu acho que discutir em torno da palavra recessão, no fundo é uma coisa acadêmica, porque em termos técnicos, recessão significa 2 trimestres consecutivos sem crescimento. Mas hoje todos os economistas admitem que um crescimento baixo, 0,5%, 1%,
abaixo do crescimento da população, no fundo já provoca os mesmos danos do que provocaria uma recessão, né? E isso já está acontecendo no Brasil, como você sabe, não só o ano passado, como o ano retrasado, né? Nós já estamos indo pelo terceiro ano, talvez, de crescimento baixo e, infelizmente, essa perspectiva vai continuar, né? Embaixador Rubens Recupero, muito bom dia. Bom Raquel dia. Sherazade. Agora uma pergunta de uma jornalista leiga, o senhor falou com especialista, agora uma jornalista leiga, mas que está muito preocupada com essa questão da retração, da inflação. Pois bem, embaixador, a inflação, a sobretaxação de produtos, de serviços, com esse pacote aí do novo mandato da Dilma, elas acabam causando uma redução do consumo, e essa redução de consumo acaba gerando uma retração da economia. Como sair desse ciclo vicioso, fazer o país realmente superar essa crise econômica? E eu acrescento, embaixador, em cima da pergunta da Raquel, é a pergunta que eu iria fazer, tendo em vista a sua larga experiência internacional, que nós não falamos ainda do problema externo, fora do Brasil. Também é grave, exato. Não é verdade? Qual a sua perspectiva para 2015? Olha, respondendo primeiro à questão dos impostos, né, é verdade que isso vai ter um impacto negativo que foi descrito, né? E não há como evitar, porque o ano passado as contas do orçamento apresentaram um déficit gravíssimo, né? Nós soubemos há dias atrás que o déficit foi de 6,7% do tamanho da economia, o déficit nominal, isto é, o que inclui toda a diferença entre receita e despesa, né? Ontem mesmo, um grande jornal, o Valor Econômico, no editorial, diz que esse número beira a calamidade, né? Então é um número altíssimo, né? Para combater esse descontrole das contas públicas, vai ser necessário fazer um esforço esse ano maior do que o que tinha sido anunciado pelo ministro Joaquim Levy, né? Quando ele tomou posse, ele anunciou um esforço que seria mais ou menos equivalente a cortar 60 bilhões, né? Agora, com essas más notícias que nós só soubemos dias atrás, esse esforço sobe para 100 bilhões, né? Como é difícil fazer isso apenas com corte de gasto, uma boa parte virá dos aumentos de impostos. Então, a curto e médio prazo, e isso, a meu ver, significa pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, nós vamos ter uma perspectiva difícil. Portanto, respondendo à segunda pergunta, eu não acho que neste ano de 2015 nós podemos ter uma situação já de crescimento. Nós vamos ter uma perspectiva complicada. Aliás, a própria mensagem da presidente, que vocês estão comentando, né? Ela diz, depois que ela diz que o ajuste nunca é um fim em si mesmo, ela diz, são medidas necessárias para atingir objetivos de médio prazo, que em nosso caso permanece o mesmo, crescimento econômico com justiça social. Então, quando ela fala em objetivos de médio prazo, o que é médio prazo? Médio prazo não é 1 ano, é 2 anos, né? Eu acho que o governo sabe que a situação também pelo lado internacional, né, como foi lembrado, não é mais aquela de 2003. Certo. Em 2003, quando Lula tomou posse, com o Antônio Palocci e com o Henrique Meirelles, a recuperação ocorreu em 7, 8 meses, né? Mas foi um período em que o mundo estava começando a crescer enormemente, né? Foi antes da crise de 2008, né? Estou falando de 2003, né? E depois com aquele grande impacto da China no preço das commodities. Hoje nós temos um quadro que é o contrário, né? Tá ok, então. Nós ouvimos o embaixador Rubens Recupero, que é ex-ministro da Fazenda. Embaixador, muito obrigado, um bom dia. Obrigado, bom dia a você. 8h17 agora. Repita. 8h17. Oi, aqui é Grazi Massafera e se você também tem cólica, não precisa esperar a dor ficar bem forte para você se livrar dela. A Troveran age logo nos primeiros sintomas para que a cólica nem comece.